Bom, agora, esse poema aqui, Rondó do Capitão, ele é completamente diferente, né? Tanto do ponto de vista formal, né, quanto do ponto de vista temático, né? Depois eu vou deixar também um link de uma canção dos Secos e Molhados, né? Que musicalizaram esse poema do Manuel Bandeira. Então ele se chama Rondó do Capitão. Bom balalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição. É só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, a aérea esperança, aérea, pois não. Peso mais pesado, não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. Então, a forma é muito mais simples, né? E a, a inspiração dele é uma cantiga de roda, né? Então, é uma forma popular, né? E eu vou ler aqui é, uma versão da tradição popular, né? De onde surgiu esse poema. É assim, ó. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Em terra de Mouro morreu meu irmão, morreu seu irmão, cozido e assado no seu caldeirão. E tem uma outra variação que é assim, ó. Bambalalão, senhor capitão, em terra de Mouro morreu meu irmão, cozido e assado em um caldeirão. Eu vi uma velha com um prato na mão, né? E, bom, vamos começar pelo, pelo título. Rondó do Capitão, né? Rondó, o que que é? Rondó é uma cantiga, né? Uma composição poética de estribilho constante, né? Ou seja, de refrão, né? Que se repete, né? No caso, o senhor capitão, né? Que fica aparecendo, né? Então, por isso, o rondó do capitão. Do ponto de vista formal, né? Tirando o primeiro verso, bambalalão, que tem 4 sílabas, todos os outros têm 5. Senhor capitão, né? E 5 sílabas é uma forma que a gente chama de redondilha menor, né? É uma forma da tradição popular e medieval, né? Só que a gente pode perceber na divisão das estrofes que tem uma irregularidade, que é assim, se a gente fosse pensar nas versões populares que eu li, né, a gente poderia dividir assim, ó, em estrofe de 4, né, e, e 3 seriam 2 estrofes de 4, né? Só que na versão do Manuel Bandeira tem 2 estrofes de 4, depois uma de 3, né? Uma de 3 e uma de 4, né? E a gente pode ver pela questão das rimas, né? Então, aqui terminaria uma estrofe, até pela pontuação, né? Aqui termina uma estrofe, aqui termina outra, né? Aqui termina outra, e aqui a última estrofe, né? Que tem aqui esse travessão, que é como se fosse uma resposta, né? Mas o que está dizendo esse poema, né?
A forma original remete a remete às cruzadas, né? Porque fala, ó, fala Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Ginete é um cavalo, né? Em terra de Mouro morreu seu irmão, cozido e assado no seu caldeirão. Então, como toda cantiga de roda, tem um aspecto meio nonsense, né? A começar pelo bambalalão, né? Esse bambalalão é só um tipo de onomatopeia, né? É mais pelo som, né? Que assim não tem significado, né? Mas então o eu lírico está conversando com o capitão e remete às cruzadas, porque fala de um cavaleiro, né? Em terra de Mouro, né? E os mouros dá a entender que os mouros são canibais, né? Eles morreu seu irmão cozido e assado no seu caldeirão, né? E a outra versão fala assim: Bambalalão, senhor capitão, em terras de Mouro, morreu meu irmão, cozido e assado em um caldeirão, eu vi uma velha com um prato na mão, né? Então tem um aspecto nonsense, né? Mas ao mesmo tempo dá para rastrear alguma relação com as cruzadas, né? E na versão do Manuel Bandeira, né? Então, é, ele está falando de alguma coisa, ó, Bambalalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Então ele está se referindo ao capitão da cantiga, que é uma figura relacionada com a infância dele, né? E pedindo para esse capitão tirar um peso do coração dele. E esse peso, assim, de modo contraditório, né? Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, né? Senhor capitão. O, e mais essa esperança, então ele vai jogando com coisas relativamente contraditórias, né? Senhor capitão, a leve esperança, a aérea, pois não. Então, o peso não é de tristeza nem de aflição, é de esperança. Só que essa esperança é leve, né? O que pode ter um aspecto positivo, aliás, mais contraditório, porque o peso é de leve esperança, né? E o peso é de aérea esperança. Aérea, pois não, né? Então, é algo que, por um lado, é leve, o que é contraditório com o fato de ser um peso, mas por outro lado é aéreo, o que dá também uma conotação de fantasioso, imaginário, vão. Eu peguei aqui no dicionário Aurélio, fala isso, né? Peso mais pesado não existe não. Ele, senhor capitão, né? Então, a impressão que dá é de que talvez, né, esse peso tenha uma relação com a própria doença do Manuel Bandeira, né, que é a tuberculose que ele descobre, né, nos primeiros anos de faculdade, que o obrigam a abandonar os estudos, né, por um lado, né, como eu falei aqui. Mas, por outro lado, é justamente essa doença, né, que faz com que ele acabe se dedicando à poesia, né? Então, me parece, né, que essa canção,
essa cantiga, esse rondó, possa ter uma relação com esse aspecto da poesia do Manuel Bandeira, que está relacionada também com a vida dele, né? Mas isso é uma possibilidade de leitura, tá bom? Eu vou colocar depois, como eu falei para vocês, né, a, a canção gravada pelos Secos e Molhados, com a letra sendo esse poema do Manuel Bandeira. Então, como eu falei para vocês também, ele escreve uma poesia bastante de inspiração bastante subconsciente, como ele chama, né? Ou de um alumbramento, né? Significa o quê? Significa que num poema como esse, não necessariamente a gente encontra um sentido preciso, né? Mas a gente encontra sugestões, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que isso faça algum sentido para vocês, né? Bom, também outro dado que esse poema está na obra Lira dos 50 anos de 1940, já é bem posterior, né? Mas de qualquer maneira, a obra do Manuel Bandeira dialoga, né, com a tradição erudita, né, da cultura erudita e também da cultura popular, né? E por fim, também da cultura popular, só que de uma maneira completamente diferente, eu quero ler esse poema aqui com vocês, que se chama Profundamente, e depois eu vou deixar também uma análise feita pelo José Luiz Fiorin sobre esse poema, tá bom? Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões. Passavam errantes, silenciosamente. Apenas, de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Bom, esse poema ele é dividido em duas partes, né? Sendo que na primeira parte o poeta fala de um ontem, né? E esse ontem remete a o tempo relacionado com o tempo em que ele está falando, ou seja, é um dia anterior ao momento da enunciação, né? Um dia anterior ao momento em que ele está falando. E é uma narrativa, né? De uma situação em que ele adormece na noite de São João, na festa. Então, quando ontem adormeci, na noite de São João,
Havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengale, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Então ele descreve, né, a situação que ele estava vivendo quando adormeceu, na noite de São João, na festa. Havia alegria e rumor, estrondos de bombas. Então ele fala do som, ele fala de luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Ele fala de som, ele fala de luz, ele fala de sentimento e de presença de pessoas, né? Quando ele dormiu. No meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Então aqui, né, quando ele desperta no meio da noite, já está marcado pela ausência. Não ouvi mais vozes nem risos. Ou ausência ou escassez, né? Apenas balões passavam errantes e silenciosamente. Apenas de vez em quando, né? Então, marcado pela ausência ou pela escassez. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Aqui é interessante que o bonde ele é um sinal de modernidade, né, na época. E ele corta o silêncio como um túnel, né? Que é uma coisa bastante curiosa essa imagem, né? Cortar o silêncio como um túnel, porque um túnel ele ele remete à ideia de passagem, né? E essa passagem se dá por meio de um canal, né, fechado, né, e escuro. Bom, mas ele ainda está falando do que aconteceu quando ele acordou no meio da noite. E daí eles perguntam: onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Como se a criança se perguntasse isso, né? E a resposta vem de forma que a gente não sabe exatamente quem dá, né? Assim como no poema anterior, né? Onde estavam? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Então aqui é no sentido literal, né? Quando a criança acordou e, e se deparou com a ausência ou escassez da festa ou dos elementos da festa, né? Ela se pergunta onde estavam todos? Estavam todos dormindo. Literalmente, estavam todos dormindo, né? Daí, depois, na segunda parte, que é bastante parecida, né? A estrutura, né? Ele fala assim, quando eu tinha 6 anos. Então agora, quando ele fala quando eu tinha 6 anos, é ele adulto, né? Falando de um passado distante, né? Enquanto que aqui, quando ontem, na primeira parte, quando ontem, pode ser o dia anterior ao momento em que ele está falando, né? Então aqui tem um deslocamento bem grande no tempo, né? Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, agora esse hoje, se opõe ao passado distante, né? Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô
Totônio Rodrigues, Tomásia Rosa. Onde estão todos eles? E aqui então ele nomeia as pessoas da família e do que ele chama a mitologia pessoal, né, da infância. Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então aqui agora essa resposta, que é a mesma dada aqui, estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Agora estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente, já adquire um sentido completamente diferente, né? Então, claro, ele está falando da morte, né? Bom, eu vou postar uma análise do José Luiz Fiorin, né, desse poema, e é claro, né, que profundamente, dormir profundamente, esse profundamente tem uma importância muito grande para a ideia da morte, né? E dá para explorar a riqueza do uso dos advérbios, como por exemplo esse profundamente que aparece no título, depois silenciosamente que aparece aqui, né? Depois profundamente que aparece no meio ou no final da primeira parte e profundamente que aparece no final da segunda parte, né? Esse tipo de coisa dá um ritmo, né? Um ritmo próprio para o poema, né? Também a maneira como ele constrói os versos, né? Vai sugerindo pausa, né? E também tem a ausência de pontuação, né? Não sei aqui no final da estrofe, né? Mas assim, alguns finais tem um ponto, né? Mas assim, sugere que a leitura seja pausada, né? E, enfim, é um pouco difícil fazer uma aula expositiva de análise porque a gente não consegue ver a reação dos alunos, né? Até que ponto a análise fez sentido, até que ponto ela foi compreendida, né? Porque a análise de um poema, ela, ela pressupõe, né, não só uma compreensão racional, mas também uma compreensão afetiva, né? E isso é que não dá para a gente perceber, né? Não dá para ter um retorno, né? Da, da, da reação dos alunos, né? Mas enfim, eu vou postar mais textos de análise e eu vou comentar depois num outro vídeo alguma coisa a respeito de cada texto, né? Mas então, isso daqui foi só para mostrar a relação do Manuel Bandeira, agora também com a tradição popular, né? Quando ele fala de São João, ele fala da festa junina, né? Bombas, luz de bengala, fogueiras, né? E também fala da balões, né? E fala da infância dele, né? E das pessoas que foram caras a ele na infância, né? E que continuam presentes na poesia dele durante a vida inteira, né? Daria para explorar também
a questão da sonoridade, né? Mas daí eu acho que ficaria muito longo esse vídeo, né? Mas, por exemplo, só para ter uma ideia, esse profundamente que tem bastante o som nasal, né? Esse som nasal ele vai ser bastante explorado nesse poema, né? Então, quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas e luzes de bengala, cantigas e risos, ou dormindo profundamente. Estavam todos dormindo, estavam deitados, todos deitados, dormindo profundamente. Que dá um ritmo, né, de algo assim lento, né, gradativo, né. E, enfim, daria para explorar coisas desse tipo, né? Dançavam, cantavam e riam, né? Que dá a ideia de a palavra profundamente, né? Também remete a, a alguma coisa que se dá gradualmente, não sei. Enfim, daria para explorar mais, é isso que eu estou querendo dizer. Né? E então é isso. Agradeço a atenção de vocês e fiquem à vontade para comentar, dar algum tipo de retorno, tá bom? Obrigado.